Olá, mulheres lindas da comunidade 2026. Começamos o ano, começamos a Sexta da Essência. Estamos com um novo começo, um novo ciclo a gente pode começar. A gente pode olhar para o que aconteceu conosco em 2025 e as reflexões, o amadurecimento, aquilo que a gente conseguiu aprender com as nossas dificuldades. Eu trago tudo isso para uma noite onde a gente vai bater um papo gostoso, baseado no livro, que para quem todas sabe, a Sexta da Essência. A gente está conversando sobre esse livro gostoso de Fred Alboni, né? O que os olhos não veem, mas o coração sente. E ao ler o capítulo 7, né, que é o que a gente vai falar hoje nessa sexta, eu fiquei assim muito pensativa, porque enquanto eu lia o livro, eu estava escrevendo alguns pontos, assim, alguns insights gostosos que eu tive também para mim em 2025. Eu também aproveitei essa oportunidade no dia 1º para requisitar tudo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu tinha decidido, o que eu consegui, o que eu não consegui, acolher com muito carinho, com muita leveza, aquilo que ainda continua, as coisas que ainda não foram concluídas, acolhi, fiz meu momento de gratidão para começar o novo ciclo, com um ciclo planejado, já com tudo muito organizado, com as minhas ações de 2026, com os meus sonhos, com o meu quadro dos sonhos. Comecei 2026 com leveza, sabendo que as coisas têm tudo um tempo para acontecer. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar sobre aceitação. Quando a gente fala de aceitação, inicialmente parece que a gente precisa aceitar tudo, né? Ou que a gente tem que aceitar nossas imperfeições e aceitar de forma dura, pesada, nos cobrando, né? Mas eu quero trazer um tom diferente para esta aceitação, baseado no Alboni, mas também naquilo que eu tenho estudado, conversado comigo mesma. E eu trago alguns pontos aqui, mas eu quero começar com um trecho que eu achei fantástico do livro de Lígia Fagundes Telles, onde ele encerra essa aceitação com esse trecho. Eu vou ler do próprio livro, né? Eu estou aqui nas minhas anotações, mas eu vou ler. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa incerteza. Olha que coisa gostosa, não? E aí eu começo falando sobre isso, sobre a metáfora, né, desse trecho nessa incerteza, nesse meio termo. E aí eu trago com gostoso para vocês, logo para a gente começar, com alguns questionamentos, algumas perguntinhas, para a gente olhar com carinho para essas perguntas. E, lógico, ficar anotando aí no seu diário de bordo e também trazendo com leveza para que você possa pensar sobre isso. Eu gosto de dizer, baseado nas minhas experiências em mim mesma, que a aceitação ela começa quando paramos de lutar contra nós mesmos. Quando a gente resolve olhar diante do espelho para a gente mesma e aceitar aquilo que a gente está se transformando. E eu fico feliz quando eu olho para o espelho, quando eu olho para mim mesmo e que eu aceito a Paula que eu sou hoje, mas também eu acolho a Paula que foi ontem e a Paula que eu desejo ser. Então, eu trago isso para vocês e a pergunta para a gente começar esse nosso bate-papo é: o que você chama de defeito hoje sempre foi um defeito? Qual é a parte de você que você ainda tenta esconder, corrigir ou consertar e parar para ser aceita?
É algo para a gente conversar sobre isso, pensar sobre isso. Ou alguém te ensinou a enxergar assim? Por que eu estou fazendo essa pergunta inicial? Porque quando a gente fala de aceitação, a gente vai trazer o tema do nosso encontro anterior, do perfeccionismo. E também dessa ideia de perfeição. Quando a gente cobra muita perfeição, é como se a gente esquecesse que nós não somos perfeitas. E que o ser humano, ele não está acabado. Ele está o tempo todo em construção. O tempo todo se refazendo. O tempo todo, vamos dizer assim, indo de escada e escada. E aí, por que eu falo isso? Para reforçar que nossa imperfeição se conecta com outros imperfeitos. E nela que mora a humanidade. A humanidade, nossa humanidade, ela mora na nossa imperfeição. E quantas vezes eu mesma me coloquei em situações porque eu queria ser muito perfeita. Mas quando a gente começa a nos aceitar e olhar para essas imperfeições e entender por que elas estão ali, e aí eu falo para vocês na mesma linha de pensamento do autor de Eubone, quando ele fala do desabafo dele: eu não sou perfeito, eu sou imperfeito. E aí ele fala isso assim de uma forma tão leve, porque ele diz: eu já fiz muitas merdas, eu já tomei decisões que não deveria, eu já fiz escolhas que não deveria, eu já optei por ser arrogante em alguns momentos, eu fui indelicada. E ele vai falando várias características. Ele diz: tudo bem, eu já passei por tudo isso e continuo com algumas dessas imperfeições na minha vida. Então ele vai e traz isso com muita leveza, porque ele diz: isso também é um alívio. É um alívio eu me olhar e dizer que eu não sou perfeita. Já pensou? Se a gente ficasse o tempo todo nessa performance de ser perfeita? Se a gente tivesse que o tempo todo estar, eu posso até como uma certa brincadeira, atuando, sendo uma atriz o tempo todo? Porque tem horas que parece que a gente precisa ser o tempo todo uma pessoa que não se estressa, que não se chateia, que não briga no trânsito, que não aceita determinadas situações, ou que diz não quando estão esperando um sim. Então, ele fala isso: quando nós assumimos a nossa imperfeição, e eu concordo com ele, nós abrimos espaços para nos vincular e sermos mais reais. Olharmos para nós e dizer: bem, eu sou uma pessoa real, eu me chateio, eu xingo de vez em quando, dou uns palavrãozinhos quando tem alguma coisa que acontece, ou às vezes eu digo não, alguém que está esperando um sim, ou às vezes eu desabafo com algumas coisas que a pessoa precisa ouvir. Então, essa imperfeição nos traz para um ambiente de realidade, de sermos reais. E também de criarmos vínculos reais. Porque quando a gente se sente e se tem a clareza de sermos imperfeitos, a gente também permite que os outros sejam perfeitos na nossa jornada. A gente olha com mais leveza para as imperfeições dos outros. Então, quando assumimos essa imperfeição, a gente também aprende, a gente também amadurece. Não precisamos ser impecáveis, sermos até impecáveis para sermos dignas de amor. Gente, olha, eu tinha muito isso. Às vezes eu queria muito ser perfeita para ser digna da atenção e do carinho e do respeito do parceiro com que eu me relacionava. E quando a gente perde essa falsa, ia perder no sentido positivo, a gente deixa para trás, olha para o presente, olha para a gente
e ver que a gente cresceu, amadureceu e que isso não interfere em quem eu sou, o que o outro está esperando de mim. Quando a gente se coloca nessa posição de que eu não preciso agradar a ninguém, eu preciso é ser quem eu sou, inclusive nessa imperfeição, ela vem uma história também. E eu quero trazer isso para vocês, porque a aceitação, ela é um portal de amadurecimento. A aceitação não é se acomodar também. O fato de eu aceitar as minhas imperfeições não quer dizer que eu também não busco a transformação e a mudança dos meus comportamentos. A aceitação é partir da verdade de quem eu sou e de onde estou. Isso é aceitação. Eu estou assim e eu parto disso, dessa minha jornada aqui, desse meu movimento aqui, desse ponto aqui e de onde eu estou e para onde eu vou. A aceitação também, ela nos traz mudanças verdadeiras, porque essas mudanças verdadeiras, elas acontecem com leveza, elas têm que acontecer com convicção, elas têm que acontecer com paciência. Então, essas mudanças que eu busco mudar, eu preciso acolher isso dessa maneira. Acolher de que eu sou imperfeita, mas eu estou buscando melhorar em algumas áreas da minha vida. Mas essas mudanças eu acolho e eu quero que elas aconteçam de forma leve. Eu quero que elas aconteçam de forma consciente. Eu quero que elas aconteçam de forma responsável. Então, a gente precisa questionar quando você diz assim, não, mas eu quero mudar isso, eu não quero mais repetir esse comportamento, eu não quero ter mais esse comportamento que eu tenho sempre, eu sempre estou voltando para esse comportamento, tá? E você quer que aconteça essa mudança, ou que você tenha um pouco dessa perfeição, mas a pergunta é, de onde vem essa sua régua da perfeição? Às vezes essa régua da perfeição pode ser porque você olha para a sociedade, para o que está acontecendo, por como as pessoas se colocam na mídia, como elas mostram uma vida perfeita, né? Às vezes também na família, porque você quer se comparar com alguém da família, então você também tem uma régua da perfeição em relação a alguém da família, ou a forma como a família vive, ou como foi ensinado, ou como ensinam, ainda continuam ensinando. Também a sua régua pode ser as experiências passadas. Porque no passado eu cometi assim, então eu quero uma perfeição, não quero mais isso. E hoje eu ouvi uma frase de um determinado cliente que estava conversando comigo, e a gente estava falando sobre aquilo que cometemos, que são os nossos resultados que nós não esperávamos, ou não vou nem falar de erros, mas de resultados que não estavam sendo esperados. E esses resultados, a gente olha para eles e diz assim, eu não quero mais cometer, não quero ter mais esses resultados. E eu fiquei assim, conversando, e a gente começou a conversar sobre esse assunto e trouxe. Na verdade, os resultados que nós tivemos em 2025, ou que tivemos, ou que estamos ainda tendo, eles precisam ser só um olhar, só uma lente para a gente enxergar que a gente precisa ter resultados diferentes. E se eu continuar tomando essas atitudes, se eu continuar agindo dessa forma, se eu continuar fazendo o que eu estava fazendo, eu não vou ter resultados diferentes. Então, gente, nada disso surgiu do nada. Essa nossa imperfeição, nada surgiu do nada. Ela veio exatamente disso, do nosso contexto familiar, da sociedade, do meio onde a gente convive, o que a gente tem como parâmetro de bom, né, de perfeição, vem também das nossas experiências passadas.
Então, nós precisamos, às vezes nós temos muitas exigências que nós carregamos que não são nossas. Apenas aprendemos e estamos repetindo, né? Às vezes vem de todo esse contexto que eu acabei de falar. Então, qual deve ser a nossa perspectiva para essa aceitação, para essa forma, essa imperfeição? Um mesmo defeito pode ser visto de forma diferente dependendo do olhar. Às vezes algo que eu costumo dizer que eu não gosto em mim, ou que é um defeito que eu tenho, que eu me considero como um defeito, outra pessoa diz que pelo contrário, não é defeito. Olha só. Às vezes tem gente que alguma coisa que você, um comportamento que você tem, e a pessoa, você acha que é um defeito, e até às vezes eu me expresso assim, isso para mim é um defeito. E eu já ouvi pessoas dizer assim, isso não é um defeito, isso é uma qualidade. Mas veja só, olhar diferente sobre a perspectiva do mesmo defeito. Aquilo que você, ou aquilo que eu julgo com dureza em mim mesma, que eu tenho às vezes também feito isso, às vezes eu julgo determinada coisa com muita dureza. Ontem, do dia 31 para o dia 1º, eu estava escrevendo algumas coisas assim que eu queria desabafar com o meu papel. E ao mesmo tempo escrevendo tudo aquilo que eu não gostaria de levar para 2026. Enquanto eu escrevia, eu ficava me lembrando, poxa, Paula, você está sendo muito, você está julgando isso com muita rigidez. Você está sendo muito dura com você, né? Talvez outra pessoa possa acolher com compaixão aquilo que eu, às vezes, considero com muita dureza para mim. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, de compaixão com a gente e permitir que outra pessoa olhe também com compaixão por aquilo que a gente tende a colocar com muita dureza. Aqui eu quero trazer uma pergunta. Por que sou tão paciente com o outro e tão dura comigo? Essa é uma pergunta que ela vai aí mexendo com a gente. Porque quando eu estava lendo o livro e aí também organizando o que eu ia conversar com vocês, eu fiz essa pergunta baseado nos trechos do livro. Realmente, às vezes a gente é tão amoroso, às vezes a gente é tão... E a gente fala isso na comunicação do livro A Comunicação Não Violenta. Às vezes nós comunicamos com os outros com tanto amor, com tanta mais leveza, mas quando se trata da gente mesma, a gente é tão dura, a gente é tão perfeccionista, a gente é tão exigente, né? E com o outro, às vezes, a gente não é. Mas isso até parece uma divergência assim, de forma de pensar. Poxa, mas tu é tão dura com os outros e contigo tu é... Não, eu preciso ser leve tanto comigo como para com os outros. Eu preciso ter compaixão tanto comigo como para com os outros. E é isso que a gente tem aprendido na comunicação não violenta. Sabe, eu tenho pensado bastante sobre isso porque eu sempre fui, vou dizer, passado, eu estou trabalhando isso em mim, da questão de ser exigente. Isso eu falo de exigência profissional, exigência pessoal, exigência enquanto filha, enquanto amiga, enquanto parceira. E eu tenho trazido isso com muito carinho para mim, né? Olhar com mais carinho para as minhas imperfeições. E quando eu olho para as minhas imperfeições, eu começo também a abrir um olhar com mais leveza para os outros e para mim também. E para isso, para a gente finalizar esse bate-papo, eu trouxe, como sempre, alguns pontos, um exercício prático para a gente colocar no nosso diário de bordo, para a gente refletir, para a gente responder. Ele até pôs no livro dele um exercício, mas eu não quis trazer o que está no livro dele. Eu acabei trazendo um outro baseado também em alguns estudos de outra autora que trabalha com autoestima, que trabalha com imperfeição. Eu gostei muito da proposta e aí eu trouxe aqui para vocês e eu queria convidar vocês para uma pausa consciente, para que você possa
no seu diário de bordo, de já continuando essas cestas que a gente tem feito, que você possa respirar. E quando você for responder esses pequenos, for refletir sobre esses pontos que eu vou trazer, você esteja num momento entre você e você. Sabe aquele momento você e você? Eu costumo ter ele, gente. E se a gente não consegue organizar a nossa vida para ter 2026, a gente precisa olhar para esse espaço de silêncio, tá? Então, eu convido vocês para essa pausa consciente, para que você liste, pegue um papel. Gente, eu gosto muito de escrever. Por isso eu tenho o caderno do diário de bordo, eu tenho o caderno das minhas observações, eu tenho o caderno de gratidão na cabeceira da minha cama, porque eu gosto de registrar o que eu sinto, o que eu penso, né? Então, quais imperfeições mais te incomodam hoje? Escreva, sem vergonha, sem julgamento, sem dureza, deixa sair essas imperfeições que te incomodam. Para cada uma delas, você venha refletir. Quem me ensinou a ver isso como um problema? Isso realmente me impede de viver? Ou só me impede de ser perfeita? Olha só. Isso eu me fiz essa pergunta quando eu estava organizando aquilo que eu ia conversar com vocês. Quando eu trouxe a proposta para fazer o exercício, eu já fiz comigo. E aí, por isso que eu falei para vocês, que às vezes o que a gente considera como sendo imperfeito, para outra pessoa é até uma admiração, até admira a gente por aquilo que a gente acha que é imperfeito, né? Por exemplo, eu gosto de colocar o exemplo de ser uma pessoa que eu adoro organizar, ter uma agenda, escrever tudo aquilo assim. Tem gente que não gosta, tem gente que já gosta, tem gente que gosta de outras formas de se organizar dentro do seu tempo, dentro do seu espaço. Que legal, cada um vai encontrando a sua forma. O que eu costumo dizer é que você encontra a sua forma com leveza, mas que você tenha um compromisso com essa forma. Se você tiver, tá tudo bem. Não precisa ser igual que a Paula faz. Não precisa ser a agenda que a Paula faz, nem a escrita que a Paula faz. Não precisa. Precisa ser como você considera mais leve e mais saudável e mais tranquilo para você. Acolha a sua maneira de fazer. E aí eu trago a pergunta-chave. O que mudaria na minha vida se eu me aceitasse um pouco mais hoje, sem esperar uma versão ideal para mim? Hoje eu fiz essa pergunta para mim. E eu disse, aí, Paulo, se você se aceitasse um pouquinho mais naquilo que você quer, tanta perfeição, e como é que seria? Será que isso mudaria alguma coisa? Então, assim, é algo que a gente pode perguntar. Porque se isso não incomoda, se isso está acolhido, foi acolhido por você, sem julgamento, que bom. Mas se você considera que se você melhorar um pouco mais sobre isso, vai ser algo agradável, que vai te transformar cada vez mais e te tornar uma pessoa com mais leveza e até mesmo fazer você crescer mais e ser melhor para você e para o outro, por que não continuar buscando essa transformação? Tá? Não é ser perfeita, mas buscando uma versão melhor de você para você mesma e não para o outro primeiro, mas para você mesma. Então, é importante a gente olhar isso. A aceitação não é desistir da gente. Porque às vezes você pode ter essa ideia, eu vou ter que aceitar tudo isso, eu vou aceitar do jeito que eu estou, eu vou aceitar isso aqui. Não. Aceitação não é desistir de si. É parar de brigar com você. Ontem, eu até falei no vídeo que nós fizemos do Ano Novo, eu disse que um lado nosso, que é o, segundo um autor, esqueci até o nome dele agora, ele diz que nós temos a nossa sombra, que a nossa sombra está sempre brigando, né? Que é o nosso ego sempre brigando. E se a gente tomar aquela postura de ficar, entrando em conflito, muitas vezes, fazendo aquela resistência, é pior do que a gente acolher
Porque às vezes essa resistência, esse ego, que é aquela vozinha que fica te dizendo: ah, você não vai conseguir, ah, você quer ser muito perfeita, ah, isso. E você dizer para essa vozinha: tá, eu sei que você está dizendo isso porque você quer me proteger de experiências, você quer me proteger de que eu tome uma iniciativa diferente. Olha, tudo bem, eu sei que você está dizendo isso porque você, de alguma forma, eu disse isso, o nosso cérebro não gosta de nada que possa fazer ele gastar energia, né? Ou sair desse espaço, dessa tranquilidade de algo que acomodou, né? Então, tudo aquilo que traz essa posição, vem a vozinha para quê? Para deixar você no mesmo estado, às vezes. Então, é só cuidado de acolher e dizer para a vozinha: eu sei que eu não sou perfeita, mas sabe, eu estou buscando melhorar isso porque isso me faz bem e porque eu quero continuar melhorando isso para ser melhor para mim e para os outros. E aí você responde para essa vozinha, que às vezes essa vozinha quer só criar em você uma resistência de acomodar também para não mudar, não crescer, não amadurecer. Então, é parar de brigar com si. Então, eu trago para vocês essa mensagem hoje de aceitação, de que essa mensagem da aceitação é que a aceitação é um acolhimento. Nós estamos em processo continuamente. O meio tom também é um lugar de beleza. Às vezes eu ainda não estou em tal ponto, ainda estou aqui começando, mas esse começo pode ser algo gostoso, maravilhoso, tranquilo e de paz. Mas também eu posso estar lá no meio tom e estar vivendo o meu tom com leveza e enxergando beleza nisso, tá? Então, eu convido a cada uma de vocês a assistir com presença a vida de vocês, o crescimento de vocês, a maturidade de vocês, a compartilhar com alguém o que precisa também ouvir o que nós conversamos hoje sobre aceitação. Compartilhe esse vídeo, compartilhe, mande o link, convide outras mulheres para esse movimento da comunidade, porque de alguma forma eu sei que você está aqui conosco porque alguma coisa tem contribuído para você. Então, curta o vídeo, tá? Curta o vídeo que a gente faz aqui com tanto amor, faça um comentário se você assim quiser. E outra coisa, eu estou muito feliz de continuar com vocês nessa Sexta de Essência e novas atividades nós teremos depois da próxima semana que a gente tem uma reunião com as colaboradoras. Então, assim, vai ser muito gostoso continuar com vocês. Sigam a nossa comunidade, façam assim, sabe, sejam mulheres que trazem boas notícias. Envie esse link, envie, compartilhe, convide mulheres para estar conosco. E eu quero fechar com vocês esse algo que está aqui e eu gostaria de ler para vocês. Que nesse novo ciclo, a gente escolha menos cobrança e mais verdade. Menos perfeição e mais aceitação. Mas tudo isso com leveza, transformando a sua vida cada vez mais numa vida saudável e uma vida com propósito. Então, agradeço vocês e tenham uma excelente Sexta da Essência.